Olá, começa agora o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja os destaques desta edição. Órgãos e entidades se reúnem em ato público pela defesa da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é a única justiça que efetivamente funciona no Brasil, certo? É a única justiça que a gente sabe que a gente vai entrar com a ação, sabe que vai ter uma audiência, sabe que vai ter um resultado num prazo determinado. Como funciona o benefício do Vale Transporte? Não incorpora a remuneração do empregado para qualquer fim, não serve de base para o FGTS ou qualquer outro cálculo salarial. A entrevista em estúdio é com o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, juiz Agnaldo Locatelli. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Órgãos e entidades realizaram no TRT um ato público em defesa da Justiça do Trabalho. O evento integra um movimento nacional que visa alertar para as ameaças de fragilização deste ramo do judiciário. Com o lema Justiça, Nosso Trabalho, uma campanha nacional foi lançada para enfatizar a importância do judiciário trabalhista na aplicação das leis e garantias dos direitos sociais. A Justiça do Trabalho, como todas as justiças, ela é essencial à atividade do Estado. Assim como a vara de família não tem que dar lucro, a vara criminal não. É preciso julgar e nós estamos e atuamos na solução dos conflitos. São aproximadamente 1.400, 1.500 varas em 4.000 municípios. São mais de 4.000 juízes de trabalho, 40.000 servidores prestando relevantes serviços, essenciais à administração da justiça. Em Cuiabá, o lançamento da campanha foi em um ato público na sede do TRT e contou com a presença de representantes de órgãos e entidades, juízes, advogados, procuradores, servidores do judiciário e auditores fiscais do trabalho. A OAB ela sempre se posicionou na defesa dos direitos sociais e, mais uma vez, ela reafirma a necessidade da existência da Justiça do Trabalho, ela se manifesta contrária a qualquer ação que venha a representar precarização aos direitos do trabalho. E a gente está percebendo um movimento, junto com a reforma trabalhista, para tentar extinguir o Justiça do Trabalho, fazer uma fusão com a Justiça Federal. Isso vai ser extremamente prejudicial ao trabalhador, à sociedade em si. A Justiça do Trabalho é a única justiça que efetivamente funciona no Brasil, certo? É a única justiça que a gente sabe que a gente vai entrar com a ação, sabe que vai ter uma audiência, sabe que vai ter um resultado num prazo determinado. Hoje nós estamos num momento muito delicado e muito desafiador na conjuntura nacional e na conjuntura mundial, onde nós estamos vendo ascensões de forças até então retrógradas, que agora elas se manifestam de uma forma violenta, a exemplo dos Estados Unidos, inclusive com a xenofobia. Então aqui no Brasil essa xenofobia se dá exatamente através do capital financeiro, do capitalismo, atacando os direitos sociais, e uma das vertentes dessas conquistas que é o direito sindical e a justiça do trabalho. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização que acaba de ser aprovada no Congresso. Esse conjunto todo, ele demonstra realmente um momento muito crítico, onde a sociedade tem que estar atenta, ainda que nós admitamos, e eu acho que todo mundo entende dessa forma, que é necessário revisar normas, sejam elas trabalhistas e previdenciárias, mas as revisões que estão sendo propostas, de fato, elas vão no sentido de extinguir essas normas e de afetar muito incisivamente esse direito social conquistado ao longo do tempo. Iniciativas como esta acontecem no mesmo dia em todo o país e chamam a atenção da sociedade em geral para mostrar que os direitos de empregadores e empregados só estarão plenamente garantidos com uma justiça do trabalho forte e atuante. Esse ato exatamente foi pensado e gestado no Colégio de Presidentes dos 24 regionais da Justiça do Trabalho e vem exatamente para buscar essa valorização dos tribunais regionais do trabalho, uma vez que no bojo dessas mudanças, dessas alterações legislativas que eles estão tentando votar no Congresso Nacional, surgiu a ideia novamente, repetindo o mote de 1999 de que a Justiça do Trabalho precisa ser extinta, não tem importância e
Foi por isso, então, que nós idealizamos um ato conjunto entre os 24 regionais. E agora vamos saber sobre o benefício do Vale Transporte. É um direito de todos? Ele incorpora ao salário? Saiba mais na reportagem da Priscila Raula. O Vale Transporte é um benefício que o empregador antecipa ao empregado para cobrir despesas de deslocamento da casa para o trabalho e do trabalho para a casa. É obrigação do empregador desde que o empregado faça o requerimento. Para muitos, o valor ajuda na economia no final do mês. Me sobra no final do mês a faixa de R$120 por aí. Ajuda bastante. Nas ruas de Cuiabá, é fácil perceber que a maioria reconhece o motivo do benefício. Desde que eu comecei a trabalhar, 9 anos, porque é um direito do trabalhador. É o direito do trabalhador, né? Mas, ao contrário do que parece, o Vale Transporte não é um direito de todos os trabalhadores. Em alguns casos, o benefício não pode ser fornecido, ou então não ser interessante para o trabalhador. Porque eu tenho carro, eu não recebo. Eu não uso Vale Transporte porque eu não pago mais a passagem. Mesmo sendo descontado 6% do valor fornecido na folha de salário do funcionário, esse benefício não tem natureza salarial. Não incorpora a remuneração do empregado para qualquer fim, não serve de base para o FGTS ou qualquer outro cálculo salarial. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os principais fatos da Justiça do Trabalho nessa semana e o que teve de melhor em nossas redes sociais. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque ó, dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. No quadro direto de Brasília, o uso de maconha por sócio durante reuniões resulta em rescisão indireta de contrato de uma supervisora. No Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, a supervisora de vendas de uma loja de informática alegou diversos motivos para a rescisão indireta do contrato, entre eles o de que teve a carteira de trabalho retida e não recebia comissões. Mas o estopim, segundo a trabalhadora, seria o fato de um dos sócios da empresa fumar maconha no meio dos empregados, o que para ela, além de inadequado, a tornava uma usuária passiva da droga. O TRT do Paraná inocentou o empregador da condenação, entendendo que não havia qualquer prova de que esse fato teria causado algum prejuízo à trabalhadora. A supervisora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, explicou que o uso de entorpecentes pelo empregador é considerado falta grave. O fato de ela ter se afastado com o pedido de demissão, se havendo uma falta grave, penso eu que isso é uma caracterização da falta grave do empregador. Primeiro, o artigo 157 da CLT, que determina que
deve haver implantação e manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro e dos próprios artigos 13, 14 e 15 da Convenção 155 da OIT. O ministro Valmir Oliveira da Costa concordou com o voto do relator. Para o ministro, o ambiente de trabalho deve ser saudável e seguro. De fato, me parece que o dano moral aí decorreu da própria conduta ofensiva, ou seja, a utilização de entorpecentes no ambiente de trabalho em detrimento da saúde e rigidez física e mental da trabalhadora. Por unanimidade, o recurso da trabalhadora foi aceito, ficando reconhecida a rescisão indireta. Além disso, a primeira turma condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral à supervisora no valor de R$ 3.000. Confira o que teve de melhor em nossa página no Facebook. E quem traz as novidades é a Julie. Olá, Zequias! Eu voltei para a gente mostrar quais os memes que fizeram sucesso nas nossas redes sociais esta semana. Só na nossa página você fica inteirado sobre os direitos e deveres trabalhistas. Como eu sempre digo aqui, a nossa página é um fenômeno da internet. Um fenômeno tanto quanto a série Stranger Things, que virou um post do nosso Facebook. Olha só. Nesse post, os meninos que estão em busca do amigo desaparecido parecem surpresos com o que descobrem. Eles perguntam ao empregador se ele não sabe que as férias devem ser pagas até 2 dias antes do início. Como assim? Se for feito com atraso, o valor das férias será pago em dobro. É isso mesmo. Então, o melhor é fazer a coisa certa. Além dos inúmeros compartilhamentos e likes, os nossos seguidores comentaram e, pelo jeito, compreenderam. O Osmar entendeu direitinho e reiterou: as férias devem ser pagas até 2 dias antes e não depois. Viu só? Aqui todo mundo aprende. E agora vamos falar com quem sempre gosta de fazer elogios ao colega, principalmente àquela mulher aí do seu ambiente de trabalho. Você já deve ter, no mínimo, visto uma situação assim. Ela tem competência no que faz e mostra excelência no profissionalismo. Mas para o colega ou até mesmo o chefe, a beleza é a única característica que ele consegue enxergar como principal atributo da funcionária. Já é hora de dar um basta nesta situação, né, pessoal? E o recado veio da tela dos cinemas, direto para nossa página. Os fãs do filme A Bela e a Fera gostaram da dica que o post trouxe. Elogio no trabalho não é dizer que é bela, é dizer que é fera. Concordo plenamente. E quem gostou também foram os internautas. Mais de 500 curtiram. A Mariana chamou a equipe de comunicação de fofinhos. Ah, fofinho pode, né? É um ótimo elogio para a página e também para o filme. É isso aí, gente. Agora que você aprendeu, não pode perder a chance de aprender mais. Curta agora mesmo a nossa página do TRT Mato Grosso no Facebook e siga a gente no Instagram. Você vai ver que tem muita coisa bacana para você ficar sempre conectado com a Justiça do Trabalho. É com você, Zequias. Obrigado. Fique por dentro agora do que aconteceu na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. Energisa e empresa terceirizada devem indenizar filhas de eletricista morto em serviço. O caso chegou até a Justiça do Trabalho após as 3 filhas do trabalhador moverem uma ação. Na época do acidente, que aconteceu em 2014, elas tinham entre 1 e 8 anos de idade. A ação foi contra as empresas Líder e Energisa, alegando que não foi observado as normas de segurança. O funcionário fazia manutenção em redes de alta tensão há quase 1 ano em Confresa, interior de Mato Grosso. No dia 19 de setembro de 2014, ele acabou sendo eletrocutado ao mexer em uma das redes de alta tensão. Na decisão do juiz Ediandro Martins, as empresas terão que pagar R$100 mil a cada uma das herdeiras e uma pensão mensal de 50% do salário até que elas completem 25 anos de idade. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, definiu que o recolhimento previdenciário referente ao pagamento de perícias é obrigatório em situações que seja acionada a assistência jurídica a pessoas carentes, no caso, a justiça gratuita. O entendimento vale tanto para a cota patronal quanto para a do empregado.
Prevista para ser votada na Câmara dos Deputados durante o mês de abril, a reforma trabalhista é alvo de críticas e dúvidas e divide a opinião dos parlamentares. Com o objetivo de colher propostas e posicionamentos sobre a polêmica reforma, a OAB Mato Grosso vai realizar uma audiência pública no dia 6 de abril, no auditório da própria ordem, a partir das 8h30 da manhã. O evento é promovido pelas Comissões de Direito do Trabalho e de Direito Sindical da OAB Mato Grosso. A audiência é direcionada a toda a advocacia, representantes de sindicatos de trabalhadores e empregadores e ao público em geral. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas recebe o presidente da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho aqui em Mato Grosso, juiz Aguinaldo Locatelli. Não saia daí que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Cerca de 50 mil pessoas recorreram à Justiça do Trabalho somente em Mato Grosso em 2016. Ainda assim, a instituição vem sendo questionada sobre a sua importância. Ela é importante mesmo? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, Aguinaldo Locatelli. Doutor Aguinaldo, é importante? A gente começa com uma pergunta que a gente deixou no ar. Não só importante, como ela é essencial. Desse mais de 50 mil ações, aproximadamente 55%, os trabalhadores estão pedindo verbas rescisórias, ou seja, aviso prévio, salário, saldo salário. São parcelas essenciais à sobrevivência e ao sustento do trabalhador e da sua família. Que está desempregado nesse momento. Que está desempregada e com essa crise econômica que a gente está passando, com mais de 12 milhões, com previsão de chegar até 13 milhões, é mais do que essencial. É uma questão de sobrevivência do trabalhador que perdeu o seu emprego, né? E para o empregador também soluciona esse conflito. Então é de suma importância para todos os atores aí sociais. Doutor Aguinaldo, uma crítica que a Justiça do Trabalho é sempre alvo é de que ela é muito favorável ao trabalhador, muito protetiva. É preciso ainda, o trabalhador ainda precisa dessa proteção que é lá da década de 40? Essa proteção, ela vem, né? Começa antes até com os acidentes de trabalho, as caixas de assistência, né, criada, depois surgiu a Previdência. Ela era importante, é importante e será importante, porque a nossa Carta Cidadã, a Constituição, ela é bem clara, que visa erradicar a pobreza, né? Resolver a questão da desigualdade social, valorização social do trabalho, dignidade da pessoa humana e também visa garantir a livre iniciativa.
E a Justiça do Trabalho, por intermédio de seus juízes, eles simplesmente interpretam a lei. Então não há uma imparcialidade. Fazendo um paralelo, no Código de Defesa do Consumidor, a lei do consumidor protege o consumidor. Família, a família. A Justiça do Trabalho, por esse arcabouço constitucional, esse complexo de normas constitucionais, visa garantir esses valores. Erradicação da pobreza, valorização social do trabalho, dignidade da pessoa humana. Então, o magistrado, quando está interpretando, ele está interpretando a Constituição, está interpretando a lei. Então, ele está exercendo a missão constitucional dele de solucionar conflito. E conflito entre quê? Trabalhadores, empregadores, tratando de verbas básicas de sobrevivência do cidadão. Então, não há um protecionismo. E é interessante também citar que os números comprovam isso, né? Dessas mais de 50 mil ações, aproximadamente um quarto são improcedentes. 40% é a chamada pacificação plena, a conciliação. Há apenas em torno de 5%, 5% que são totalmente procedentes, né? Então, não há esse tratamento diferenciado ou visando apenas prejudicar ou onerar o empregador. Na verdade, há uma interpretação, de um modo geral, razoável, justa, para que solucione o conflito, como manda a Constituição, né? E outra coisa importante também, o Poder Judiciário não é para ter lucro, né? Nós não vemos uma vara criminal tendo lucro, uma vara de família tendo lucro. Não há um critério economicista, e sim uma missão constitucional de solucionar o conflito. Então, o Estado tem o dever e a obrigação de solucionar os conflitos. Mas é preciso ainda a existência dessa estrutura, dessa instituição? Essa é uma crítica frequente, né? Que ela é uma instituição que custa para a sociedade, né? E o senhor falou sobre isso agora há pouco, né? O judiciário não tem que dar lucro, mas é uma instituição que tem um custo para a sociedade. E a pergunta é, o trabalhador hoje ainda precisa dessa proteção? Já não há um nível de maturidade nessa relação que é possível que as partes cheguem a um acordo sem precisar do judiciário? Nós temos avançado muito, mas há necessidade urgente, e aí cabe ao legislador, nós estamos no Congresso agora com uma reforma trabalhista, também a reforma sindical. Porque sem uma reforma sindical que anteceda, né, toda essa reforma trabalhista, não resolveremos uma quantidade de ações nem os conflitos, porque precisamos de um sindicato forte, um ente coletivo que possa, de igual para igual, negociar com o ente coletivo do empregador, com a Federação dos Empregadores, o sindicato representando os trabalhadores. Para isso é preciso que se reveja toda essa estrutura de contribuição sindical, de unicidade, de representatividade. Por quê? Aquele sindicato que verdadeiramente representa o trabalhador sobrevive. Aquele que não representar, a tendência é que seja excluído. Então, há que ter uma reforma sindical urgente. Agora, também é um ponto que a gente tem se debatido, podemos flexibilizar, e eu acho que é o caminho flexibilizar algumas normas, mas para isso, sindicatos fortes e também garantir um mínimo de estabilidade do empregado, né, no emprego. Porque como empregado que pode, pela legislação atual, basta ser mandado embora a qualquer hora. Exato, que pague a multa lá, compensatória, a indenização de 40% e pode ser dispensado. Esse trabalhador poderá se organizar se o sindicato não for forte, se não tiver um mínimo de estabilidade. Exemplo, poderíamos aplicar o que prevê a Convenção 58 da OIT. Só poderá ser dispensado por motivos econômicos e técnicos. E a partir daí, permite-se a flexibilização. Vamos estabelecer um patamar mínimo, esse aí salário, férias, que é mínimo, né? Como nós podemos parcelar uma férias, sendo que férias são salário? O trabalhador recebe e descansa. Você vai parcelar uma coisa que é para ele sobreviver, comer, pagar dívida e assim por diante. Então, podemos aplicar essa Convenção 58, se ela fosse aplicável. No momento não tem sido, né? O governo ele denunciou essa convenção, fortalece o sindicato, estabelece um mínimo desse daí, que é de sobrevivência, de dignidade, e permite que os sindicatos, com os empregadores, que são os verdadeiros atores sociais. O Estado, toda vez que ele interfere muito, ele acaba cometendo alguns pecados que desestruturam a economia e a própria relação de trabalho. Mas para isso precisamos, novamente eu friso, reforma sindical séria, e aí com essa emancipação deixamos os atores sociais negociarem livremente, respeitando aquele chamado patamar mínimo. Com relação à importância da Justiça do Trabalho, a própria presença dessa instituição faz com que os empresários que cumprem a legislação e que por conta disso têm um ônus maior,
ele seja protegido daqueles que estão descumprindo. O empregador sério, que cumpre as normas, que paga seus direitos, será beneficiado, porque ele não terá uma concorrência desleal na venda do seu produto ou na prestação de serviço, a indústria e assim por diante. Então, o empregador que realmente contribui para desenvolvendo a economia é o maior interessado, junto com os trabalhadores, são os interessados que essa relação seja realmente transparente, igualitária e justa, né? Então é importantíssimo. Também outro dado, hoje a Justiça do Trabalho ela tem mais de 1.570 varas, está em mais de 4.000 municípios. Né? No estado de Mato Grosso mesmo, nós temos itinerantes que vão aos rincões mais longínquos, né? do estado, que atende aquele trabalhador que, se não fosse o trabalho, não teria sequer condições de se deslocar para ingressar com a atuação, para receber o quê? Verba alimentar, como eu falei, salário, aviso prévio, férias, assim por diante. Então, enquanto a sociedade tiver a sua Constituição querendo dignidade, igualdade, a justiça é necessária. Exatamente. E assim como é para questões de família, no direito penal ou nas varas criminais, é necessário. Porque a própria Constituição, e aí é uma Constituição cidadã, eu duvido que alguém seja contra isso, que visa preservar ou desenvolver economicamente o país. Garantir a livre iniciativa, mas, por outro lado, qualquer contraprestação que a nossa Constituição cidadã exige, valorização social do trabalho, está lá no artigo da Constituição, a economia estará fundada, né, na valorização social do trabalho. Também a busca do pleno emprego, a erradicação da pobreza e assim por diante. Juiz Aguinaldo Locatelli, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, obrigada pela sua presença, por essas informações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e assim ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.